Há 10 anos, o Brasil vivia uma onda de protestos. O que começou como uma insatisfação com o aumento das tarifas do transporte público terminou com uma forte mudança na política nacional. O Rede TV News ouviu especialistas e protagonistas daquele período para fazer uma análise das consequências dessas manifestações de 2013 para o Brasil de hoje. A reportagem de Mauro Taliaferri. (6 de junho de 2013, 10 anos atrás, São Paulo pegava fogo. O motivo daqueles protestos, ou o motivo mais aparente e imediato, era o aumento da tarifa do transporte público. Os 20 centavos a mais foram a gota d'água para um caldeirão de insatisfações transbordar. 10 anos depois, historiadores e cientistas políticos e sociais estudam as origens e as consequências daqueles protestos. E uma das conclusões é de que junho de 2013 começou bem antes de junho de 2013. A professora e socióloga Ângela Alonso acaba de lançar um livro sobre 2013. E para explicar o que aconteceu, ela retrocedeu 10 anos. Identificou movimentos pró e contra 3 tipos de pautas: as morais, as ligadas à violência e as sociais. Esse é o Brasil que chega a 2013 no governo Dilma. É uma herança envenenada. A Dilma recebe o governo, mas junto todos esses contenciosos que já estão, essas 3 zonas de conflito que estão funcionando já na sociedade e que já amadureceram, porque ao longo dos governos Lula, muitos movimentos se formaram, se ampliaram a sua penetração social, adquiriram adeptos. Então, digamos que eles chegam maduros no governo Dilma. Um desses movimentos foi o MPL, Movimento Passe Livre, que organizou os primeiros protestos de 2013 contra o aumento das tarifas do transporte, mas que já estava ativo desde 2005. Lucas Monteiro era um dos porta-vozes do MPL e conta que as manifestações de 2013 foram planejadas com base nas experiências de cidades onde o movimento havia conseguido barrar aumentos de tarifas. A gente vê o que tinha acontecido em Florianópolis em 2004, que tinha barrado, em Florianópolis em 2005, em Vitória em 2005, em Diamantina em 2011. A gente olha para todos esses lugares e a gente pensa, bem, todos esses lugares têm algumas coisas em comum. Quais são elas? Primeiro, é uma luta que não se intimida perante a repressão policial, ela continua parando a cidade mesmo com a repressão policial. Segundo, é uma luta de fôlego curto, que dura no máximo 2 ou 3 semanas. Terceiro, é uma luta que sai do controle do grupo que inicialmente tinha chamado ela. Dito e feito, a presença de radicais que utilizavam as táticas Black Bloc provocaram repressão da polícia. Só que jovens de classe média e jornalistas também foram vítimas da truculência policial. Assim, a cobertura da mídia e a opinião pública se tornaram a favor dos protestos. E mesmo depois que o reajuste da tarifa foi cancelado em São Paulo e no Rio, o movimento não parou de crescer. Centenas de milhares de pessoas ocupavam as ruas, agora com outras pautas. Pediam o fim da corrupção e da violência policial, queriam transporte, saúde e educação com padrão FIFA, às vésperas da Copa das Confederações, evento teste para a Copa do Mundo do ano seguinte. As manifestações de 2013 trazem ainda uma novidade. Pela primeira vez no Brasil, as redes sociais são usadas como instrumento de mobilização política. Vale lembrar que o Facebook ainda não tinha mudado o algoritmo, né? Ele não tinha o filtro bolha, né? Então, a gente consegue produzir um contradiscurso mostrando que a polícia que estava barbarizando as pessoas. A orientação política dos manifestantes é outro ponto de atenção de quem estuda 2013. Eles eram de esquerda ou de direita? Por uma sorte, a gente tem acesso a dados de surveys do Datafolha da época. Então, o Datafolha foi a campo e fez pesquisas em 17 de junho de 2013 e no dia 20 de junho, e a gente tem acesso a como as pessoas se auto-identificavam em termos político-ideológicos. As pessoas basicamente se identificavam, em primeiro lugar, como de centro, em segundo lugar, como de esquerda, o que significa uma junção entre esquerda e extrema-esquerda. Em terceiro lugar, como centro-esquerda. Se a gente for ver o perfil das pessoas que foram às ruas,
é um perfil de estratos médios e altos e de altíssima escolaridade. Então, não é uma representação do eleitorado brasileiro, nem do brasileiro médio. É uma representação das elites sociais. Um desses grupos de direita foi o MBL, Movimento Brasil Livre, que organizou protestos contra o governo de Dilma Rousseff. O vereador por São Paulo, Fernando Holliday, integrou o MBL. Ele não foi às ruas em 2013, mas reconhece a importância dos protestos daquele ano para reestruturar a direita no Brasil. Eu diria que as manifestações elas foram essenciais para a direita, porque passou a não ser mais vergonhoso se dizer de direita e se desvencilhou a ideia de ser de direita com a ideia de defensor do regime militar, por exemplo, que era algo comum na mentalidade brasileira. E acho que 2013 foi essencial para que as pessoas se libertassem dessa vergonha de dizer abertamente qual era a sua ideologia. Para o cientista político Leonardo Barreto, 2013 deixou como heranças o lavajatismo, o antipetismo e a rejeição à política. E esses sentimentos culminaram com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência. As manifestações de 2013 foram muito desorganizadas. Elas não tinham desorganizadas do ponto de vista de não haver lideranças formais com quem dialogar. O tempo todo foi um processo de tentativa e erro, né, dos políticos tentando descobrir o que eles podiam fazer, seja para amenizar aquelas manifestações, né, aquela raiva que vinha das ruas, toda aquela energia. E, na verdade, a única coisa diferente do status quo que emergiu nesse processo foi uma força destrutiva, a gente pode até dizer assim, que foi Bolsonaro, né? A volta de Lula à presidência marca o retorno da política tradicional ao poder. Mas se ela significa o fim das jornadas de 2013, a história ainda vai contar.